Olá, bom dia, graça e paz. Amém? Estamos iniciando mais um vídeo comentado sobre as Escrituras e chegamos à Epístola aos Hebreus. Que desafio comentar essa epístola, amém? Mas graças a Deus que eu conto com a ajuda aqui, através da Bíblia, livro por livro, de Mia Parlman, amém? Um grande escritor, e eu louvo a Deus pela oportunidade que nós temos, né, de seguir tão acurada visão a respeito da Bíblia. Então, Meia Parlman vai dizer aqui que o tema, a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita para os crentes, ou judeus crentes, ou os crentes judeus, né, que estavam vivenciando ali a perseguição, vivenciando ali o abandono do judaísmo para seguir ao cristianismo, e isso estava trazendo muitas dúvidas, e alguns estavam sendo tentados a abandonar a fé cristã e voltar às práticas do cristianismo. Então, o escritor aos Hebreus ele vai trazer a mensagem de que Cristo é superior a tudo, né? Que a nova aliança é superior à velha. Então, nós precisamos ter em mente, quando estivermos lendo Hebreus, a perspectiva do escritor. Amém? Qual o objetivo do escritor? Por que ele escreveu essa carta? Se nós tivermos isso na mente, vai ficar bem mais fácil de nós entendermos. Existe muita especulação, né, a respeito de quem escreveu Hebreus, né? Eu, particularmente, creio que, né, que foi alguém. Mas, como os escritores e a Bíblia também não deixa isso muito claro, não importa quem foi o escritor de Hebreus. O que importa é que ela foi inspirada por Deus e traz uma mensagem atual, uma mensagem verdadeira e muito importante nos nossos dias. Amém? Principalmente nesse tempo de pandemia, que nós precisamos viver pela fé. Amém? Então é importante nós atentarmos para isso. A fé, ela vai nos levar a sermos proativos, vai nos colocar em ação. A fé não nos deixa no abstrato ou debaixo de um espírito de medo ou apenas religiosos. Amém? A fé vai nos levar a agir e dentro da ação nós vamos ver as manifestações do poder de Deus sobre as nossas vidas. Quanto ao escritor, né, a melhor conclusão pode ser a de Orígenes, no século III. Ele declarava que só Deus sabe ao certo quem escreveu essa epístola. Então vamos ficar assim. Aleluia. A epístola aos Hebreus foi escrita, como o nome indica, particularmente aos judeus crentes. Embora tenha valor permanente e aplicação contínua para todos os crentes de todas as épocas, a leitura da epístola revelará que a maior parte dos hebreus cristãos, a quem o autor se dirige, estava em perigo de afastar-se da fé. Comparado com a nação inteira, este era um pequeno grupo de pouca importância, considerado pelos seus patrícios como traidores e objetos de suspeita e de ódio. Sentiam a sua isolação, separados do resto da nação. Uma grande perseguição os ameaçava, oprimidos pelas tribulações presentes e pelo pensamento de adversidades futuras, cederam ao desânimo. Eles ficavam atrás no progresso espiritual. Você pode ver isso no capítulo 5, dos versículos de 11 a 14. Muitos negligenciavam o culto. Capítulo 10, versículos 24 e 25. Abandonavam a congregação. Muitos, cansados de andar pela fé, olhavam para o magnífico templo de Jerusalém com os seus sacrifícios e ritos imponentes. Havia a tentação de abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Para reprimir e impedir tal apostasia, foi escrita a epístola, cujo propósito principal é mostrar a relação do sistema de Moisés com o cristianismo e o caráter simbólico e transitório da primeira aliança. O escritor, antes de tudo, expõe a superioridade de Jesus Cristo sobre todos os mediadores do Antigo Testamento e mostra a superioridade da nova aliança sobre a antiga, como a superioridade da substância sobre a sombra, do antítipo sobre o tipo e da realidade sobre o símbolo. Estes crentes encontravam-se perplexos e desanimados pelas múltiplas tentações e pelo fato de terem de andar pela fé no meio das adversidades, pela mera palavra de Deus, sem nenhum apoio e consolo visíveis. O autor da epístola prova-lhes que os heróis da fé do Antigo Testamento passaram por experiências semelhantes, andando pela fé,
confiando na palavra de Deus, apesar de todas as circunstâncias adversas e até o enfrentamento da morte. Podemos ver isso no capítulo 11. Assim, os crentes, como seus antepassados, hão de sofrer como vendo aquele que é invisível. O tema pode se resumir da seguinte maneira: o cristianismo é superior ao judaísmo, porque tem um pacto melhor, um sumo sacerdote melhor, um sacrifício melhor e um tabernáculo melhor. Louvado seja Deus. Amém? Então ela foi escrita para reprimir a apostasia dos judeus cristãos, que tinham a intenção de voltar ao judaísmo, e o conteúdo vai mostrar a superioridade de Cristo em relação aos mediadores e líderes do Antigo Testamento. Aqui, já no capítulo 1, nós vamos ver que Jesus é superior aos profetas, porque nas épocas passadas, as revelações de Deus aos profetas foram parciais e dadas em diferentes tempos e de diferentes maneiras. Versículo 1. Amém? Nesta mesma dispensação, Deus deu uma revelação perfeita por meio do seu Filho. Versículos 2 e 3, a quem Deus constituiu o herdeiro de tudo. Amém? Jesus também é superior aos anjos. Vai do versículo 4 ao versículo 14. Pelos seguintes motivos. Versículo 5. Nenhum anjo individualmente foi chamado de filho. Verso 6. O filho é objeto da adoração dos anjos. Versos de 7 a 9. Enquanto os anjos servem, o filho reina. Versículos de 10 a 12. O filho não é uma criatura, mas sim o Criador. Os versos 13 a 14. A nenhum anjo foi prometida a autoridade universal, sendo que eles devem servir. Que carta, amém? Que viagem nós vamos ter. Então não perca essa oportunidade. Não perca o que nós vamos ver na carta aos Hebreus, amém? E olha que nós estamos apenas na introdução. Será brilhante, amém? Quero fazer um convite para você, para estarmos juntos hoje à noite, através da internet, acompanhando o nosso culto de celebração. A partir das 18 horas em ponto, direto do Ministério Internacional Casa do Oleiro, aqui em Campina Grande, na Paraíba. Um grande abraço, que Deus te abençoe e siga em frente. Um bom domingo.